Olá galera, eu sou Lari Mendes e você está assistindo a um episódio da categoria Meus Pensamentos, aqui do quadro Maniank. Primeiramente, se você me acompanha por conta do A Careta do Panda, saiba que ele continua. O A Careta do Panda é meu projeto principal, enquanto esse Maniank é um quadro mais voltado para mim. Vocês são super bem-vindos aqui também, para acompanhar mais sobre meus pensamentos, minhas criações e minhas experiências. Mas estejam cientes de separar o meu trabalho do meu pensamento, das minhas coisas, do meu lado pessoal. O meu trabalho como maquiagem artística não resume a minha pessoa, e aqui eu vou expor um pouquinho mais de mim para vocês. Respeito é muito importante e por mais que eu expresse uma opinião diferente da de vocês, eu vou procurar sempre ser respeitosa com todos, a não ser que você seja racista, intolerante, homofóbico, essas coisas que não. Hoje eu vou falar pra vocês sobre um fator que é bem irrelevante na minha vida, que são as minhas crenças ou não crenças religiosas e o meu histórico com isso. Eu me considero agnóstica. Se você nunca ouviu essa palavra, agnóstico significa aquele que não conhece. E não é considerado uma religião, e sim uma visão filosófica, que pensa que a veracidade de Deus e de outras coisas metafísicas é desconhecida, incognoscível, incerta. E isso não significa que eu não acredito em Deus. Isso significa que eu não considero nenhuma das hipóteses como uma absoluta verdade. Particularmente, eu tendo a acreditar que tudo isso são explicações para o inexplicável. Eu acredito que o ser humano não é e nem será capaz de um dia responder essas perguntas tão profundas sobre a vida ou a morte, ou o que tem depois ou o que não tem depois e tudo mais. Eu não sei se você já entendeu, mas o agnosticismo não é um meio termo entre ateu e crente. Ele não é uma coisa que nem crê nem descrê. Ele é uma coisa que não crê nem descrê, mas ele não é um meio termo, porque não é isso, ele não está no muro. Porque na verdade ele não tende a nenhum dos dois. Ele não afirma isso, também não afirma aquilo. Ele também, ao mesmo tempo, não nega nenhum dos dois. E isso é extremamente contrário de não ter nada a pensar sobre isso, não ter um posicionamento. Porque o pensamento é justamente esse, de não se poder afirmar uma verdade ou comprovar uma mentira. A maior evidência disso é a quantidade de religiões que a gente tem espalhado pelo mundo. Não só hoje, como também no passado. Eu acho que é muito ignorante assumir uma crença como uma verdade absoluta. Pois assim como fica chato eu falar pra alguém que Deus não existe, é chato os crentes reproduzirem coisas como Krishna não existe, Allah não existe. Você assumir que o seu Deus é o único verdadeiro e que a sua crença é a mais correta de todas é uma forma de ignorância. Muita gente considera que o ateu é uma pessoa ignorante, mas todo mundo que assume uma verdade é ignorante em relação às outras verdades. Verdades entre aspas. Eu já me considerei ateia e eu justamente não me considero mais por ter refletido tudo isso e visto o quanto é ignorante da minha parte, pelo menos para mim, deixando claro que é o meu pensamento, ver que isso ignora o pensamento de todo mundo, do mundo inteiro. Como é que eu, como ateia, posso ignorar que tem tanta gente acreditando em coisas por aí? Como é que eu posso ignorar o fato que tem pessoas que têm fé? E como que eu vou ignorar tantos pensamentos que não dependem de uma prova científica para existirem ou serem desmistificados? Fora das religiões, também uma outra filosofia são os deístas. Eles não seguem nenhuma religião exata, mas acreditam na tal força maior e em algum criador que pode ser chamado de Deus. A diferença entre o deísta, que acredita tem uma força maior, e do agnóstico teísta, que é o agnóstico que não afirma nada, mas tende mais a crer que exista um Deus, é que justamente ele tende a crer, mas ele não leva isso como uma verdade, assim como o deísta leva. O deísta, ele crê que exista um Deus, um criador, um poder maior, um whatever. Então, esse deísta, ele também assumiu uma verdade, ignorando outros pensamentos como o que não existe Deus. Uma coisa que influencia muito nessa coisa que eu tô falando de ignorância é que ignorância tem dois significados. E os dois são aplicados em questão de religião e afim. Existe a ignorância pela falta de conhecimento, como por exemplo, imagina que você crê em Deus, mas você não conhece e nem procurou conhecer nada sobre outras filosofias e religiões, como as religiões orientais, por exemplo. O que você sabe sobre taoísmo, budismo, shintoísmo, confucionismo? Ai, caralho, quanta coisa. Você pode estar ignorando tudo isso e ser ignorante em relação a isso. Você pode ser o cara ignorante que sabe dessas coisas, já procurou saber, procurou ler, procurou entender, procurou pesquisar mais sobre isso e realmente aprender e se aprofundar nisso, mas mesmo assim não deu bola, tem a sua crença, ficou de boas, não relevou, não considerou. Ou você pode ser ignorante que sabe da existência de tudo isso, ou nem sabia, e não vai atrás de saber, você simplesmente fica na sua e foda-se o mundo, foda-se o que outras pessoas acreditam, você é a verdade maior e não existe mais nada além de você, você é o mais importante. E essa é a coisa que eu acho mais ignorante ever. Porque a pessoa, ela simplesmente tem a opção de ir atrás, tem informação disponível pra ela, mas ela não quer
Ela não quer se dar o trabalho de pesquisar, de entender e afins. O meu processo de cheganismo foram muitas crises existenciais desde os meus 13 anos de idade. E eu escrevia tudo isso num blog. Eu sempre escrevia o que eu pensava e eu sempre tinha muitas perguntas que não tinham respostas. E essa busca por respostas me tornou ateia, como eu falei pra vocês. Eu cresci em família católica, minha família é todinha católica. E eu fiz catequese... Não, crisma não, só fiz catequese. Só que nem eu, nem minha irmã somos católicas. A minha irmã também é agnóstica. E nós somos as únicas da família, aparentemente, que saiu da ignorância e procurou outras coisas. Eu sempre respeitei todo mundo na minha família, mas é incrível que eu nunca recebi o mesmo. Com relação à religião, é claro. Deixando bem claro. Porque, de resto, minha relação com a minha família é ok. E isso acontece porque muitas pessoas julgam as outras com base nas religiões dela. Ou seja, imagina eu falando que eu era ateia pra minha família e todo mundo me enxergar como ovelha negra, sei lá. Imagina que eu sou uma futura bandida, que eu vou roubar, vou matar, não temo a Deus, então eu vou fazer qualquer coisa com outras pessoas. Não é bem assim. Eu não preciso temer a Deus para ser um ser humano. E a humanidade é uma coisa da natureza, e não de religião. Tem gente mau caráter de tudo, qualquer religião. Tem mesmo. Você não pode julgar ninguém baseado no que ela acredita sobre Deus, vida, morte e afins. Não pode. Ir pra igreja não dá a ninguém um certificado de boa pessoa. Todo Natal eu tô ali com a minha família, de mãos dadas pra eles, enquanto eles rezam o Pai Nosso, agradecem a Deus pelo ano que eles tiveram, por todas as bênçãos, pela fartura na mesa, essas coisas. Eu tô ali por puro respeito que eu tenho por eles, porque eu sei que eles são pessoas boas, e se aquilo ali faz bem pra eles, eu não tenho por que ser contra aquilo, ou ficar como um ateu chato, falando pra eles pararem de burrice, pararem com essa coisa de acreditar em Deus, irem pesquisar, irem aprender, se formar, não sei o quê. Um agnóstico nunca vai fazer uma coisa dessa. Por mais que seja muito incoerente pra mim, às vezes. Essa mesma família que eu respeito tanto, não questiono, não faço nada que perturbe a crença deles, diz pra mim que as derrotas que eu tive na vida são culpa de eu não acreditar em Deus. Como, por exemplo, não passar no vestibular. Só que enquanto isso, se uma menina que acredita em Deus também não passa no vestibular, então aí é porque Deus tinha outros planos pra ela. Então, é uma das incoerências pra mim. A questão de fé, pra mim, é bem compreensível porque eu não sinto. E pra mim sempre teve um pouquinho de relação com um mínimo de inteligência. E justamente pela incoerência que as religiões têm. Uma coisa é você ter fé em Deus, outra coisa é você ter fé que se você pagar seu dinheirinho, seu dízimo todo mês, você vai ter um lugarzinho no céu. Ou, por exemplo, uma pessoa, ela crê que o Deus dela é onisciente, mas ela age de um jeito em casa e de outro jeito na igreja. Entendem o que eu quero dizer? Tem muita contradição. Por isso que eu respeito quando uma pessoa acredita em Deus, mas eu não gosto quando ela enfia muita religião por goela abaixo, sem questionar nada e sem ver o que aquilo tá fazendo pra vida dela. Se ela tá realmente vivendo a vida e sendo feliz com aquilo. A questão do livre-arbítrio é contraditória, porque você não é livre se você é preso às consequências. Ou por que eu não posso pecar se Jesus já pagou por todos os meus pecados? E é por isso que eu acho que a submissão a uma religião, ela limita a inteligência de algumas pessoas. Sim, eu vou dizer algumas porque eu tenho muitos amigos crentes, muitos amigos religiosos, muitos amigos evangélicos, católicos, cristãos, whatever, não sei como eles se definem, como eles se apresentam para a sociedade, não sei. E eu vejo neles pessoas de muita fé e que não vivem sob contradição e não se submetem a toda essa contradição que eu tinha mencionado pra vocês. Lembrando aqui que eu tô falando dos meus pensamentos e que, como agnóstica, são pessoas super abertas à discussão, eu vou ficar feliz de ter uma discussão bem saudável aqui nos comentários com vocês. Ah, e pra não falar só de cristãos deístas e afins, o ateu também tem a inteligência limitada, na minha opinião. Porque o fato dele não crer em nada e ignorar tudo que acontece ao seu redor limita tudo que ele pode entender sobre o metafísico. Eu, como agnóstica, não levanto nenhuma bandeira pra se acredito ou não acredito, eu sou realmente agnóstica e ponto, acabou. Pra mim não importa a religião das pessoas que estão ao meu redor, só respeito e ponto, acabou. Eu quero bem das pessoas que estão comigo e eu espero que as pessoas que estão comigo queiram também o meu bem. Bom, eu tô aqui há meia hora gravando, eu acho que o vídeo vai ficar bem grande, então eu vou parando por aqui, eu espero que o que eu tenha falado aqui tenha aberto a mente de alguns, feito algumas pessoas entenderem como eu penso, trazido um pouco de reflexão pra vocês, ou mesmo um pouquinho de curiosidade pra você procurar saber de outras religiões, outras filosofias e não ignorar que existem pessoas diferentes de você. Os comentários aqui abaixo estão abertos pra vocês e, como eu disse no meio do vídeo, qualquer discussão é bem-vinda, desde que não seja um xingamento, alguma intolerância e afins, porque não quero tretas não são construtivas. Por hoje fico por aqui, um beijo e tchau!